Mais uma vez, estamos aqui para estudarmos a Palavra de Deus. Quero agradecer a você que está nesse momento a nos ouvir através da internet, aonde você estiver. Estamos aqui para provar para você que a Palavra de Deus é a autoridade máxima. Antes de entrarmos no assunto de hoje, eu gostaria de ler para vocês 3 versículos da Palavra de Deus, escrito no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem ou do mal não comerás, porque no dia em que dele comeres, certamente morrerás. Deus falou para Adão que no dia que Adão comesse da árvore do conhecimento do bem ou do mal, certamente morrerás. Vamos agora observar o que a serpente, usada pelo diabo, falou. Vamos agora para o capítulo 3, versículo 4. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Muito bem. A Bíblia fala, aqui a palavra de Deus, que a serpente, ao tentar, sendo usada pelo diabo, a mulher, ela usou a expressão: certamente não morrereis. A mesma expressão que Deus tinha usado antes, mas que agora com apenas um acréscimo de 3 letras, entre as duas palavras, N, A e O. Existem muitas literaturas modernas, na atualidade também, que contêm vários erros doutrinários. Fala sobre Jesus, diz que Jesus é um grande homem, um grande profeta, elogia Jesus, mas no final desmente, derruba tudo o que diz, não acreditando na divindade de Jesus. Muitos livros escritos, eu trago um dos livros que eu admiro muito, a leitura do livro, porque é uma linguagem muito boa, é um teólogo bem conhecido da Palavra de Deus, bem admirado também, não só no Brasil como no mundo, né? O fundador do Ministério Paz e Vida, chamado teólogo Juaribe Palharim. Esse livro, Jesus, a vida completa, na verdade, não fala toda a vida completa de Jesus. Este livro traz muitas verdades, mas traz também algumas mentiras. Mentiras essas que eu vou provar para você, uma delas agora. Página 232 do livro e 233. Eu quero ler para você uma parte do livro. Página 232 diz o seguinte, falando sobre o sábado. A palavra Shabat em hebraico quer dizer cessar, desistir, folgar. Em grego, que é a língua na qual os evangelhos foram escritos, Sabaton quer dizer descanso. Portanto, o dia de descanso deve ser um dia de folga e adoração a Deus. Até aqui, o teólogo Juaribe explica tudo legal. Ele fala que o sábado é um dia de folga, um dia de ser guardado e de adoração a Deus. Inclusive na língua do Antigo Testamento e na linguagem do Novo, que é o hebraico, que é o grego, o hebraico, correspondem à mesma coisa que no português: folgar, descansar, cessar. E aqui ele elogia o sábado com essa expressão. Portanto, continuando a leitura do livro, diz: os fariseus, porém, com o seu patrulhamento religioso, transformaram o Shabat em dia de sobrecarga, tristeza, abatimento, vergonha, humilhação e condenação. Jesus combateu o legalismo religioso
que em qualquer detrimento do bem-estar da vida humana, que por causa do sábado valia menos que uma ovelha, boi ou jumento. O escritor e teólogo Juaribe até agora disse que Jesus combateu o legalismo religioso da época. Parabéns, está correto. Está de acordo com a palavra de Deus. Só que aqui vem a aberração dele. Quando ele diz, nem Jesus, nem os discípulos guardavam o Shabat. Agora, essa expressão que ele utilizou é a mesma expressão que a serpente usou quando disse não. A palavra de Deus foi usada, manuseada pela serpente, e agora ele derruba tudo o que disse antes. Quando ele diz, nem Jesus e nem os discípulos guardavam o sábado. Isso é mentira. Isso é mentira. Dá uma pausa aqui na leitura da Bíblia, do livro do Palharim. Já a Bíblia não fala isso que o teólogo Palharim falou no livro, que Jesus e os discípulos guardaram. Abra sua Bíblia. Lucas capítulo 4, versículo 16. Vamos ler juntos. Indo para Nazaré, no caso de Jesus, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então aqui Jesus, a Bíblia fala que Jesus tinha o costume de todos os sábados ir à sinagoga. Está vendo, Palharim? E vocês acreditam nisso? A Bíblia diz que Jesus tinha o costume de todos os sábados na sinagoga. Lucas 4:31, um pouco mais abaixo, diz que Jesus estava agora em outra cidade. Aqui ele estava em Nazaré. Agora ele vai estar em Cafarnaum, quando diz assim. E desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado. Então Jesus já dedicava esse dia ao ensinamento da palavra de Deus. 90% dos milagres de Jesus foi feito no sábado. Então é um sinal de que o sábado é o dia do Senhor, no Novo Testamento, porque o próprio Jesus fazia dessa forma. Agora, vamos para o mesmo livro de Lucas, capítulo 24, melhor dizendo, capítulo 23, versículos 54, 55 e 56. Era o dia da preparação e começava o sábado. As mulheres que tinham vindo da Galileia com Jesus, seguindo viram o túmulo, e como o corpo fora ali depositado. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos, e no sábado descansaram segundo o mandamento. Então agora as mulheres, inclusive Maria, mãe de Jesus, estava aqui na turma das mulheres, descansaram conforme o mandamento. E só foram no sepulcro, conforme Lucas 24, versículo 1, no primeiro dia da semana, alta madrugada, no caso, se referindo hoje ao domingo. Então aqui nós já vemos Jesus guardando o sábado, e as mulheres que seguiam Jesus guardando o sábado, que vieram da Galileia com Jesus. Vamos agora ver o que Jesus falou sobre o sábado em Marcos capítulo 2, versículo 27. Vamos ler junto? Marcos 2, versículo 27. Diz o seguinte: e acrescentou, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Percebeu? O próprio Jesus falou que o sábado foi feito por causa do homem. Há pessoas que dizem que foi por causa dos judeus, mas o sábado foi feito por causa do homem. Então Jesus ensinou na sua palavra, guardou o sábado com a sua atitude. As mulheres também, que conviveram com Jesus, também guardaram o sábado. E aqui Jesus disse, o sábado foi feito por causa do homem. Podemos notar com essa expressão de Jesus, que muitas outras coisas também foram feitas por causa do homem. Por exemplo, a mulher foi feita por causa do homem. Mas o texto não quer dizer que não presta mais, não serve mais, que perdeu a validade. Não. Ao contrário, que tem uma grande utilidade, que é muito importante para os seres humanos. O sábado, como a mulher, como a Santa Ceia também, que foi feita por causa do homem, foi estabelecida por causa do homem. Como também a salvação foi feita por causa do homem. E muitas coisas dentro do cristianismo foi estabelecida por causa do homem. O testemunho, o bom testemunho, né? A família foi por causa do homem.
E muitas outras coisas que nós poderíamos passar o tempo inteiro citando que foi criado para o homem, que são muito importantes. O universo, o mundo foi criado para o homem, a terra, para que o homem dominasse, para que o homem assujeitasse os animais. A palavra de Deus, a Bíblia, também foi feita para os seres humanos, para os homens, para as pessoas. E não quer dizer que, por causa dessa expressão, Jesus usou, o sábado perdeu a validade, como muitos teólogos têm explicado. Vamos agora para o livro de Mateus, capítulo 24. Dá pausa aí. Mateus 24, versículo 20. Jesus disse para os seus discípulos: Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado. Então Jesus estava dizendo que no ano 70, quando Jerusalém fosse rodeada de exércitos pelo rei Tito, eles orassem para que aquela fuga não acontecesse no inverno nem no sábado. No inverno porque seria ruim para eles se locomover de um canto para o outro, carregar as coisas, correrem. Em fuga ia ser ruim. E no sábado porque eles iam quebrar o mandamento do sábado, carregando as cargas. Ia ser prisão fácil também, devido a estar reunidos na sinagoga. Isso ocorreu no ano 70, na destruição de Jerusalém. Só que Jesus falou isso vários anos atrás. Aproximadamente, se me falha a memória, mais de 30 anos atrás, Jesus falou isso. Então, irmãos, vou mostrar para vocês agora, na Bíblia, o apóstolo Paulo guardando o sábado. Já mostramos aqui Jesus guardando o sábado. Jesus dando a aprovação, dizendo o sábado foi feito por causa do homem. Já mostramos as mulheres guardando o sábado. E agora vamos mostrar Paulo. Paulo, no capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, vai a uma cidade chamada Antioquia. E Antioquia, no capítulo 13, versículo 16, capítulo 13, versículo 14, diz o seguinte: Mas eles, atravessando de Perge para Antioquia, indo no sábado à sinagoga, assentaram-se. Então, quando eles atravessaram de Perge para Antioquia, chegaram à sinagoga em um dia de sábado. E aí eles assentaram-se na sinagoga. Depois que eles assentam-se na sinagoga, Paulo agora começa a pregar para aquele povo, que vai do capítulo 13, do versículo 16, até o versículo 40. Paulo faz uma pregação para aquele povo ali. Incrível, pasme. É de se admirar. Porque no versículo 42, tem uma declaração muito bonita daquele povo que faz para Paulo. Quando aquele povo chega para Paulo e diz: Ao saírem eles, rogaram-lhes que no sábado seguinte lhe falassem essas mesmas palavras. Eles estavam reunidos, quando chegou lá no sábado, Paulo e Marcos também se reuniu com eles. Quando acaba a pregação de Paulo, eles pedem que no sábado seguinte, na outra reunião que iria haver, que ia existir, eles continuassem aquela mesma pregação daquele sábado. Pasmem mais uma vez. Vamos para outra declaração. No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Para mim, e para um leitor sincero da palavra de Deus, fica claro aqui, que o dia de reunião deles era um sábado. Por quê? Paulo chega na reunião no sábado. Eles estão reunidos. Paulo também se junta, eles se sentam lá junto com ele. Paulo prega para eles. Depois que Paulo acaba de pregar para eles, eles pedem que no sábado seguinte continue aquelas mesmas palavras, aquela mesma pregação, dê início continue aquele tema. E no sábado seguinte, conforme o versículo 44 do capítulo 13 de Atos, toda a cidade afluiu para ouvir a mensagem de Paulo. Quer dizer, então, para mim, fica claro, e para você também acredito que sim, que o dia de guarda naquele povo, naquela época, era um sábado, mesmo depois da morte de Jesus. E não parou por aqui. Até agora eu não usei nem o versículo do Antigo Testamento, só do Novo. Tem muita gente dizendo por aí que o sábado é do Antigo Testamento, mas isso é outra mentira do diabo. Lembra das três letrinhas? N-A-O? Está aí. Atos 17, versículos 1 e 2. Tendo passado por Anfípolis,
e Apolônia chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-lo e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras. Então, tanto em Lucas 4,16 diz que Jesus tinha o costume de ir na sinagoga no sábado, como Atos 17,2 fala que Paulo tinha o costume de arrazoar, de pregar o Evangelho para aquelas pessoas daquela época nas sinagogas. Ambos tinham o mesmo costume. Atos 18, uma folha a mais na frente. Pode continuar a sua Bíblia aí. Versículo 1 até o versículo 4. Paulo agora está em Corinto. Atos 18, 1 ao 4. Vamos ler. Depois disso, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália com Priscila sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se dele. Paulo, até aqui, aproximou-se de Áquila e Priscila, sua mulher. E posto que era do mesmo ofício, versículo 3, passaram a morar com ele. E ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tenda. Versículo 4. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Então aqui não diz que Paulo ia lá de vez em quando, não. Aqui diz que Paulo ia lá todos os sábados na sinagoga. Era um costume de Paulo. Como é que o Palharim vem aqui no livro e diz que nem Jesus e nem os discípulos dele guardavam o sábado? Isso é conversa, irmão. Isso é conversa. A Bíblia não diz isso, não. A Bíblia diz que era um costume dele guardar o mandamento do sábado. Principalmente de Paulo aqui, nesse contexto. Muito bem. Então, vamos continuar agora a leitura do livro na página 233 agora. E vamos continuar o que o teólogo Palharim diz na leitura do livro. Ele diz o seguinte: como Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana, isto é, o primeiro dia depois do sábado, sendo ele a primícia de Deus, os cristãos, desde a igreja primitiva, passaram a adotar o primeiro dia da semana como o dia do Senhor. E nele descansam na presença de Deus. Agora, ele foi buscar isso em que canto na Bíblia? Apocalipse capítulo versículo 10, ele usa aqui, no final, é o último verso que ele usa, na página 232. E o livro do Apocalipse 1.10 não diz isso. Apocalipse 1.10, eu gostaria de ler junto com você. Vamos ler junto Apocalipse 1.10, para ver em que o teólogo João Palharim apoiou a sua tese de que os cristãos agora passam a guardar o domingo, depois da ressurreição de Jesus, e a gente já viu que Paulo guardou o sábado mesmo depois da ressurreição de Cristo. Então, não tem fundamento que ele falou. Apoiando-se que verso? Capítulo 1, versículo 10 de Apocalipse diz: achei meu espírito no livro do Senhor, e eu vi por detrás de mim grande voz como de trombeta. Aqui não falou de primeira semana. Aqui diz que João achou o espírito no dia do Senhor. Se a gente for pegar toda a Bíblia e dizer que o dia do Senhor é o primeiro dia da semana, que é o domingo, nós vamos estar cometendo a maior discrepância teológica. É um erro gravíssimo. Eu fico envergonhado. Como um homem tão estudado da palavra de Deus, com tanta visão, escreve uma barbaridade dessa, uma barbaridade, querendo que você, leitor, engula uma coisa que não tem fundamento. Se toda a Bíblia diz que o sábado é o dia do Senhor, como o teólogo Palharim chega e diz que o dia do Senhor é a primeira semana, que é o domingo, que é o sábado, alegando que Jesus ressuscitou no domingo? Em contrapartida a essas declarações todas, de que Jesus ressuscitou no domingo, e de fato foi verdade, mas não por este motivo, Jesus deixou o domingo sem significado. Não. Por quê? Foi o dia em que ele ressuscitou. Tudo bem, concordo, está na palavra de Deus. Primeira semana é o dia da ressurreição de Jesus, é lógico, é claro.
Jesus a primícia dos que dormem. É bíblico. O bailarino também está certo, sendo a primícia. Só que tem um detalhe. O símbolo da ressurreição de Jesus não é aguardar o dia da ressurreição, mas sim o batismo. Romanos capítulo 6, versículo 3 e 4, confirma esta verdade. Vamos ler? Romanos capítulo 6, versículo 3 e 4. Diz o seguinte: ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados, em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? Percebeu? Na sua morte. Quando a pessoa é batizada, ela antes de ser batizada, ela morre para as práticas antigas. Se adulterava, não adultera mais, se matava, não mata mais, se roubava, não rouba mais, se prostituía, não se prostitui mais, se fumava, não fuma mais, se bebia, não bebe mais, e assim sucessivamente. Morreu para as práticas antigas. Versículo 4. Fomos, pois, sepultados com ele na sua morte pelo batismo. Olha aí, fomos sepultados. É lógico que a gente não foi sepultado lá na cruz. Quando depois saiu da cruz, foi sepultado, não. Mas somos sepultados com ele. Essa expressão quer dizer que a gente, quando mergulha-se na água, quando o pastor nos batiza nas águas, nós morremos antes para o pecado, e agora nós vamos sepultar aquele velho homem, para levantar dali em novidade de vida. Continuando o versículo diz: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Então, queridos e amados irmãos, o símbolo da ressurreição de Jesus não é o primeiro de semana ou domingo, não é. É o batismo do cristão nas águas batismais. O batismo representa a morte, o sepultamento e a ressurreição de Jesus. O domingo não tem nenhum significado na palavra de Deus como sendo um dia sagrado de descanso. Porque nós acreditamos na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E quando tudo foi formado, e no sétimo dia Deus descansou, lá em Gênesis 2, João 3, nós entendemos que estava presente o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E não podia Jesus no Novo Testamento vir trazer uma nova luz, uma verdade diferente. Quando Jesus disse na Bíblia, um novo mandamento vos dou, ele não estava dando um mandamento novo. Ele estava falando de uma nova forma dos seres humanos guardarem o mandamento, não só do sábado, como os outros mandamentos. Porque a palavra novo no grego tem dois significados. Primeiro, existia o kainós, que é o novo em reforma. Jesus, ele é novo em reforma. Ele pode ter uma casa velha e você pode reformar aquela casa e transformar em casa nova. Ele pegou o mandamento já que tinha, antigo, né, e transformou, ampliou, mostrou a nova forma de ser guardado. Que não mudou, ficou nada. Apenas ele mostrou a forma correta de se guardar. Então, irmãos, tome muito cuidado ao ler livros semelhantes a esse. Livros como esse aqui têm levado muitas pessoas a erros doutrinários. Eu tenho conversado com muitos teólogos que dizem barbaridade. Diz que Jesus ia para a sinagoga só de manhã, de tarde ia trabalhar. É muita coisa, fictícias, imaginária. Esse pessoal deve acreditar em Aladim, disco voador, essas coisas assim. Papai Noel, conto de fada, esse negócio. Porque só pode ser, meu irmão. Irmão, não adianta, irmão, querer tapar o sol com a peneira e querer dizer que Jesus trabalhou sábado e tal. Não tem. Na Bíblia não tem. Não adianta dizer que é domingo, porque não tem, a Bíblia não tem, meu irmão. Seja humilde, meu irmão. Se você não quiser admitir isso, mas pelo menos não ande por aí escrevendo literaturas, falando mal da mensagem de Deus e dizendo coisas que não interessam ao povo. Porque está sendo instrumento do diabo. Assim como a serpente foi instrumento do diabo, você está sendo instrumento de Satanás também para levar pessoas à destruição, ao inferno. Então, se você não pode contribuir, em nome de Jesus, irmão, lhe peço, não escreva essas literaturas falando coisas que você não acredita. Porque hoje em dia está assim. O pastor não gosta de uma coisa, diz que é coisa do diabo.
Aí os membros da igreja já acreditam nisso. Mas a Bíblia diz, examinar as Escrituras. Examinem, pesquisem. Porque vocês não vão ser enganados. E, humildemente falando, eu não possuo a verdade não. Mas a verdade é uma palavra de Deus. Eu gostaria muito que vocês pesquisassem, examinassem, estudassem a Bíblia para poder descobrir essas verdades. Para finalizar, eu gostaria de dizer só apenas algumas coisas. Jesus não combateu o mandamento do sábado. Jesus combateu a forma de se guardar que estava errada. Então, a teologia moderna tem os seus erros. E eu gostaria que você, como povo de Deus, vocês como povo de Deus, examinassem a Bíblia como única regra de fé e prática. E colocassem em prática aquilo que vocês aprenderam. Que Deus abençoe vocês. Eu gostaria também de outro dia. Eu estou dedicando esse mês a combater as doutrinas falsas. E outra coisa, já vou mandando avisar. Já estou avisando, de antemão. O próximo vídeo que eu vou postar é falando os erros da Bíblia, tradução do Novo Mundo. Até a Bíblia, meu irmão, tem. Até a Bíblia tem. Tradução do Novo Mundo da Escritura Sagrada. Nessa aqui não. Aqui é João Ferreira de Almeida. Mas eu vou mostrar para vocês vários erros doutrinários dentro da Bíblia que o grupo Testemunho de Jeová usa. Falando sobre Jesus, a pessoa de Jesus, a divindade de Cristo, combatendo a divindade, dizendo que Jesus não é Deus. E vários erros. Vou mostrar para vocês e vou provar dentro da Bíblia que aquela Bíblia é mentirosa. Entendeu? Que Deus abençoe vocês e que faça vocês prosperar na terra, dando sabedoria, dando entendimento. E eu espero que o nosso irmão se retrate. Escreva um livro, ou então vá na internet, se retrate, porque isso aqui é uma aberração. Entendeu? Esse livro seu aqui, Palharim, tem muita verdade. Mas também, esta mentira que você botou dele aqui, você tem que tomar cuidado. Porque no juízo celestial, isso não vai passar em grosso, não. O juízo celestial não erra, não. Tudo Deus vai trazer à luz. E no dia que você escreveu isso aqui, eu tenho certeza, pelo conhecimento que você tem, a sua mente lhe acusou. E mesmo assim, o Senhor colocou seu nome aqui autorizando, escrevendo isso. Faça isso não, pastor. Faça isso não, porque isso aí, no juízo celestial não vai passar em branco não, isso aqui não. Isso aqui está anotado. O julgamento está chegando. E o Senhor, pastor, como pastor, não estou fazendo pré-julgamento, mas estou dizendo que sentará no banco e ouvirá de Deus aquilo que o Senhor plantou hoje. Então, todo cuidado é pouco. Eu estou tendo cuidado no que eu estou falando. E espero que o Senhor tome cuidado quando for escrever alguma coisa também. Muito obrigado. Admiro muito o seu trabalho. Acho muito bonito. Mas, esse aqui, achei lindo em parte. Mas percebi erros. Por isso que eu estou falando com o Senhor nesse momento. Se retrate. Não é feio, não. Vamos admitir os seus erros, não. Deus abençoe. E tenha uma ótima tarde. E muito obrigado.